Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia e vamos trabalhar hoje mais um assunto. Vamos falar hoje sobre biomas do Brasil. Galera, eu já deixei um vídeo aí falando sobre biomas do mundo, então quem tiver curiosidade, interesse em saber, acessa lá, até para poder complementar os assuntos. Bom, então vamos lá, né? O que seria então um bioma, né, galera? O bioma nada mais é do que uma interação, né, entre o clima, o solo e as formas vegetacionais que a gente tem aí na superfície terrestre, seja ela de origem animal ou vegetal também, tá? E aí, na verdade, o bioma nada mais é do que uma área natural em que é classificada de acordo com o seu ecossistema, né? Ou seja, a vegetação predominante ali daquele território. E eu já coloquei aqui um mapa para você ver os biomas que o Brasil tem, né? A gente chama a atenção aí o próprio bioma Amazônia, né? Que é um bioma bastante extenso. Na verdade, é o maior bioma que a gente tem no Brasil. Vamos lá entender cada um deles. Bom, a começar pelo bioma amazônico. A gente fala aí que, na verdade, ele se enquadra numa vegetação de floresta equatorial, exatamente ali pela sua classificação de arbóreo, né? Ou seja, você tem aí uma árvore de 60 metros, né? Consequentemente, possui um clima onde se predomina ali bastante umidade, um clima bastante quente. É um bioma que recobre 42% do território brasileiro, né? Possui uma grande biodiversidade, inclusive do planeta todo. Tá? Tem uma vegetação aí latifoliada, que seria a presença de folhas largas. Os solos eles são bastante profundos. Tem uma classificação interessante, né, do relevo, ainda que se predominam regiões de planície, que é a mata de terra firme. E aí, como vocês podem observar na figura abaixo, é o que a gente está chamando aí dos baixos planaltos, né? Depois você tem aí uma região que a gente chama de áreas de várzea, né? Que seria ali, então as matas de várzea, onde você pode até encontrar a presença ali de água, uma vez que os rios eles acabam inundando. E aí a gente tem os igaiapó, né? O igaiapó nada mais é do que essa região úmida, né? Essa região aí onde tem bastante água da floresta amazônica, tá? Um processo interessante que ocorre ali é a lixiviação. E aí, o que seria a lixiviação? A gente pode entender como um processo de degradação do solo. Né? É um processo onde você tem ali a chuva, né, infiltrando no solo e escoando, carregando todos os seus nutrientes, o que vai acabar tornando aquele solo completamente infértil. Né? Mas aí lembrando, a floresta amazônica ali é uma floresta enorme, né? Tem aí mais de 40% do território brasileiro, presença de importantes árvores e que acabam, as suas folhas caem, né? Formando então uma camada vegetal, né? Vai se juntar ali com alguns outros resquícios orgânicos, tá? E aí vai formar uma camada que a gente chama de serrapilheira, tá? E aí, consequentemente, vai entrando em decomposição e acaba nutrindo esse solo, tá? Então, somente a lixiviação ela não é responsável por tornar esse solo completamente infértil. E aí veja uma coisa, hoje, né, o bioma amazônico ele é um bioma que sofre aí um processo de desmatamento, né? Exatamente ali devido ao avanço da questão do agronegócio, devido ao avanço da cultura, né, do cultivo da soja em direção ali, sobretudo a região sul, né? Vamos colocar ali a região sul da região norte. Tá bom? E aí acaba constituindo aí uma área que a gente chama de arco do desmatamento, como vocês podem observar no mapa acima, né? É uma região em que passa por um processo ali de desmatamento exatamente devido ao avanço das fronteiras agrícolas, devido à presença de uma pecuária extensiva. E aí entenda uma coisa, se hoje a gente fala de desmatamento na Amazônia, a gente está falando de um processo em que vai iniciar lá na década de 60, no período ali dos governos militares, né? Quando iniciou, né, um projeto de integração do território nacional, em que previa o processo de ocupação de todo o território. Inclusive aqui eu tenho um vídeo que eu falo exatamente sobre esse processo de integração da região norte. Tá? Um vídeo muito bacana em que aprofunda essas questões. Se você tiver interesse, dá uma olhada lá. Depois nós temos aí o bioma da Mata Atlântica, que vai se dar aí ao longo do litoral brasileiro. Né? É um bioma muito rico, né, em fauna, em flora, mas que passou, né, e vem passando por um processo de degradação
e que já não iniciou agora. Na verdade, o processo de degradação ele já é muito antigo, desde a chegada dos portugueses, né, com essa exploração histórica aí do pau-brasil. Depois você vai ter aí a dinâmica da economia cafeeira, que vai contribuir para cada vez mais, né, diminuir essa diversidade que a gente vai encontrar dentro da Mata Atlântica. E aí, lógico que a gente tem que trabalhar também a questão da urbanização, né? A urbanização também foi um fator preponderante para estar entendendo a diminuição da presença da Mata Atlântica ao longo de todo o território brasileiro, sobretudo ao longo do litoral. Tá? E aí pensa comigo, as principais metrópoles hoje elas estão muito próximas do mar, elas estão no litoral brasileiro. Então isso vai favorecer também a diminuição dessa diversidade. Tá? E aí é interessante notar que apenas 5%, né, restam dentro do território brasileiro. E mais interessante ainda é você observar que as legislações ambientais que a gente tem hoje no Brasil são uma das mais que se destacam no mundo, né? Tem um grande peso. Contudo, a gente observa e verifica que essas legislações elas não são aplicadas a quem devem ser, né? E aí as pessoas que deveriam ser punidas por esse processo de degradação, elas não são, né? Fazem-se uma vista grossa e acaba se tornando um pouco branda, né? Então, por isso, né, e como consequência, a gente tem uma drástica redução da diversidade da Mata Atlântica. Bom, depois a gente tem o bioma dos mangues, né? O bioma do mangue ele também é um bioma bem específico, ele se constitui como um bioma aquático, né? Tá ali entre a transição do continente com o mar, né? Entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre. Está no litoral, que tem uma característica de um clima mais quente e úmido, até porque você tem a influência ali do fator climático da maritimidade. Tá? É uma região que está muito próxima ali ao depósito, né? Ao deságua de um rio, a um deságua de uma bacia hidrográfica. Consequentemente, você vai ter ali um depósito de sedimentos um pouco mais finos, sejam eles orgânicos ou inorgânicos. Você vai encontrar aí a presença de vegetação de espécies arbustivas, né, com as raízes aéreas, como vocês podem observar aí na figura, né, essas raízes que elas estão saltando, vamos colocar assim, de dentro do solo, né, exatamente para buscar oxigênio também. Inclusive, devido à própria variação do nível do mar, elas acabam por elas se tornarem aéreas, por elas serem aéreas, na verdade, elas acabam se beneficiando, né? Elas vão se dar ali em terrenos arenosos, né? Justamente pelo entendimento dos depósitos de sedimentos. Você vai encontrar ali uma elevada quantidade de matéria orgânica, como vocês também podem observar na figura, essa coloração mais escura do solo, né? Inclusive demonstra a ausência de oxigênio, como a presença de um grande teor de matéria orgânica. E que também vem sofrendo aí com o processo de degradação da urbanização, consequência da urbanização, né? Sobretudo quando a gente fala ali de despejo de esgoto, né? Poluição, né? A quantidade de resíduos sólidos que a gente encontra dentro das áreas de manguezais é enorme, né? É um absurdo e, consequentemente, vai perdendo toda essa biodiversidade que se encontra nessa região de mangue, né? Que, na verdade, é uma região de criadouro, né? De peixes e tudo mais. É uma região muito rica em biodiversidade, mas que vem diminuindo a sua diversidade pela questão da poluição, tá? Bom, depois a gente encontra aí os biomas, né? A mata de araucária ou mata dos pinhais. Na verdade, se constitui como uma variação da Mata Atlântica. É muito comum você encontrar os pinheiros, né? Que é a principal árvore aí. E aí tem essa característica de folhas aciculifoliadas. E aí é interessante vocês observarem a vegetação, né? Que eu trago aí para vocês na figura e entender o que seria essa aciculifoliada, né? Nada mais é do que vegetação em formato de agulha, tá? Participam ali do clima subtropical. Então, no Brasil, você tem aí as matas de araucária na região sul, onde é predominante. Tá? Muito aproveitado esse tipo de árvore para a indústria da celulose, né, na fabricação de papel. Depois a gente tem o bioma do Cerrado que é o segundo maior bioma que a gente tem dentro do território brasileiro. O primeiro é óbvio, que é o bioma amazônico. Tá? Tem ali a presença de um clima tropical típico, né, que seria ali a região do centro-oeste brasileiro, com alternância de estações do ano. O solo ele é de baixa fertilidade, o que é necessário fazer ali a correção desse solo com
acrescentando, né, o cal. Tem ali dois processos de degradação do solo que a gente pode destacar, que é o processo de laterização e de desertificação, né? Laterização é a presença ali de óxidos de ferro naquele solo, exatamente ali devido à característica climática de você ter alternância de estações do ano, né? Você aí no inverno não tem umidade, não tem chuva, então vai favorecer ali o acúmulo desses óxidos de ferro, que vai tornar esse solo laterítico, né? Ou seja, fica com aquela coloração um pouco mais ferruginosa, né? E tudo mais. Já a desertificação é um processo que a gente encontra quando ocorre um mau manuseio desse solo, né? Justamente devido às próprias atividades que são desenvolvidas ali, que é a atividade da agropecuária. Tá? A vegetação a gente encontra espécies arbóreas e arbustivas, como vocês podem observar na figura, isso é bem interessante. Observem ali que tem também um pouco dos ramos retorcidos, tá? Os ramos e os próprios troncos também, é uma coisa bem característica do cerrado. E as folhas caducifólias, né? Essas folhas caducifólias a gente entende elas como folhas em que a vegetação perde, né? Durante ali determinada estação do ano, sobretudo na estação seca. E aí 80%, né, desse território do cerrado passa por um processo de destruição. E aí, se hoje você quer saber o principal bioma mais destruído, né, é o bioma do Cerrado. Historicamente, né, a gente tem a Mata Atlântica como o bioma mais devastado. Mas, na atualidade, a gente fala aí do que é o Cerrado, o bioma mais destruído. Mas por que ele é o mais devastado? Né? Justamente ali por causa do agronegócio, que hoje é uma atividade muito rentável dentro do território brasileiro. Mas a gente já vai entender o processo de devastação do Cerrado lá no início, né, ali da década de 50, com a construção de Brasília no governo de Juscelino Kubitschek. Então, a partir daí, já começou-se a levar ali um processo de urbanização, já começou-se a levar um processo de aumento, né, de quantitativo populacional, o que foi, consequentemente, acumulando aí atividades como o agronegócio, né, e como a pecuária extensiva também. São duas atividades bem marcantes dentro do Cerrado brasileiro. E aí a gente tem o bioma da Caatinga, né? Representa aí 11% do território brasileiro, possui ali um clima semiárido, né? Bem característico de escassez de chuva, chuvas completamente irregulares, mal distribuídas durante todo o ano, o que vai favorecer uma falta de umidade para essa vegetação. Consequentemente, ela terá que se adaptar a essas condições. É o que a gente chama ali de vegetação xerófilas, né? A gente vai encontrar aí uma vegetação mais arbustivas, com folhagens pequenas, exatamente porque não tem a água para elas se desenvolverem. Tá? Tem a presença aí de troncos retorcidos, com casca grossa, né? E a presença de espinhos. E aí, tanto a casca grossa como a presença de espinhos são bem característicos, né? São mecanismos que a vegetação vai desenvolver para poder reduzir o contato com o sol e, consequentemente, reter a umidade. Tá? Contudo, vem passando também por um processo de devastação, que seria ali pela pecuária extensiva, né? Por ser uma região de clima semiárido, né? Um clima mais seco, favorece também as próprias queimadas. Tá? Inclusive também o processo de desertificação. E aí a ideia de desertificação se dá exatamente pela dinâmica climática, né? E aí a dinâmica climática ela é interessante devido à proximidade com a linha do Equador, constituindo ali uma zona de alta pressão, como também, né, a presença de uma barreira orográfica, que seria o Planalto da Borborema, barrando aí as massas de ar úmida provenientes do Oceano Atlântico. Bom, galera, finalizamos por aqui. Qualquer dúvida vocês me mandem. Um abraço e até a próxima.